Fala galera, estamos de volta, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula e dando continuidade, né, de fato aí a continuação, né, dos exercícios, beleza? Bom, paramos no vídeo anterior na questão número 20, agora nós vamos dar continuidade, beleza? Vamos lá galera, deixa eu ver aqui, bom, vamos lá, questão de número 21, beleza? Mais uma questão aí da CESP. Vamos lá. O Linux, sistema operacional bastante difundido. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só para realmente ver se o áudio tá ok. Beleza, tá tranquilo. Vamos lá. O Linux, sistema operacional bastante difundido, beleza? Atualmente é adotado por grandes empresas, com um exemplo disso a própria Oracle, né? Tanto é que ela tem o próprio sistema operacional dela, possui capacidade multitarefa, olha aí, já começando a trazer as características do sistema operacional. Multitarefa? Perfeito, vimos isso, né? Se você está me acompanhando desde o início, cansei de falar, cansamos de estudar, né, e de mencionar essa característica de multitarefa, multiprocessamento, questão da memória virtual. Memória virtual, lembra que desde o início, desde aquela época onde os primeiros sistemas operacionais, por exemplo, o CTSS, ele já veio com a tecnologia, né, e com a programação embutida nos sistemas operacionais baseada em time sharing, né, compartilhamento de memória e inclusive no sistema operacional seguinte, que foi o Multics. Se você não assistiu essa aula de história do Linux, de características dos sistemas operacionais na época, assista, porque aí a gente vai entender realmente o processo histórico e a evolução dessa tecnologia. Ou seja, a gente tem embutido nos sistemas operacionais, idealizando, né, a questão da memória virtual, ou seja, eu tenho uma quantidade de memória RAM. Se essa memória RAM estourar, ficar cheia, o sistema operacional automaticamente pode te encaminhar os processos para uma outra área de memória, que seria uma área de memória dentro do HD. Sai, eles deslocam os processos, o sistema operacional vai deslocar os processos ocupados na memória RAM e vai deslocar diretamente para onde? Para a memória de armazenamento, memória de disco. É um pouco mais lenta, né? Mas evita de dar aquele crash, né, em memória RAM, em ambiente assim, em tempo real. Beleza? Evita de travar a máquina, fica um pouco mais lenta, mas evita realmente muitas coisas em relação ao sistema operacional, a utilização em si do usuário. Ou seja, a memória virtual já está embutida no próprio sistema operacional Linux. Essa tecnologia, aliás, em todos os sistemas operacionais, beleza? E o nome dessa tecnologia é a memória virtual por paginação. É justamente isso. A partir do momento que a memória RAM ela fica cheia, os processos seguintes, né, a abertura de novos programas, de novos processos, eles vão ser armazenados não mais na memória RAM, né, mas sim em memória de armazenamento de disco, beleza? E bibliotecas compartilhadas, perfeitamente, ou seja, o Linux ele também trabalha, lembra que, ó, deixa eu conceituar aqui, a gente tem lá novamente, né, aquela camada de hardware, logo em seguida a gente tem o próprio sistema operacional, ou seja, o sistema operacional ele subdividido, né, em área do kernel, beleza? Em área do usuário, do user, beleza? Onde na área do kernel eu tenho aqui aquele kernel com diversos subsistemas ou diversos módulos, beleza? Ou seja, a característica do Linux em relação ao kernel dele é aquele kernel modularizado, beleza? E eu tenho aqui na área do usuário aqueles aplicativos, né? Os programas, né, que já vem embutido, né, na distro ou na distribuição, seja ela Ubuntu, seja ela Fedora, seja ela Oracle Linux e diversas distribuições de Linux, beleza? Ou seja, eu tenho aqui os apps ou os aplicativos de fato. E didaticamente falando, a gente costuma dividir em três. Se você assistiu às últimas aulas, você vai perceber que a gente dividiu didaticamente em três áreas aqui o Linux, né? Ou seja, eu tenho a área do shell, que é aquela casca que envolve, entre aspas, que está logo em seguida, né, da estrutura do kernel. É ele que vai interpretar os comandos, interpretador de comandos,
E, logo em seguida, ele vai interpretar esses comandos provenientes de quais comandos e de quais interfaces? De interface em modo texto ou de interface em modo gráfico. Beleza? Tranquilo? A gente vai ter um capítulo específico para tratar justamente dessa questão da interface gráfica, né? E para justamente a gente poder entender como é que funciona essa questão da interface gráfica de forma detalhada, beleza? Então, essa é a visão geral, mas por que eu estou explicando isso? Porque eu quero chegar nessa questão aqui da biblioteca. Muita gente não entende, muita gente não consegue compreender o que significa biblioteca. Bibliotecas são aqueles conjuntos de funcionalidades já pré-definidas, já prontas, ou seja, o programador, o desenvolvedor, quando ele realmente está escrevendo o programa dele, né, ele pode fazer uso de algumas bibliotecas já disponíveis na linguagem de programação. Ou seja, o Linux, como ele foi feito na linguagem de programação C, beleza? Ou seja, na linguagem de programação C, quando você abre lá a telinha, né, digamos assim, quando você abre lá a telinha para poder programar, você está lá programando, né, fazendo um programa específico, né, para trazer uma funcionalidade útil para o usuário, você pode fazer uso de algumas bibliotecas já disponíveis, bibliotecas essas que já faz todo o processo para você, ou seja, você não precisa inventar a roda já está já foi criada do carro, digamos assim. Ou seja, imagina que você precisa, em algum momento aqui, deixa eu colocar de outra cor, só um exemplo. Imagina que em algum momento aqui do teu código, você precisa redigir, escrever, programar um código que faça uso de uma interface de impressão. Ou seja, quando o usuário clicar em imprimir, esse processo, eu preciso de uma biblioteca, de um conjunto de funcionalidades já prontas para se comunicar com alguma área, em algum subsistema do kernel, para fazer contato com a impressora, já automaticamente, sem eu ter que, caraca, como que eu posso criar uma instrução no meu programa para fazer um processo de impressão? Cara, você não precisa inventar isso, já tem pronto, já existem bibliotecas prontas utilizáveis dentro da linguagem de programação que você está utilizando, beleza? Aí, ou seja, eu vou fazer uso de fato de uma biblioteca específica para a impressão, beleza? Ou seja, nessa biblioteca, quando eu de fato trazer essa biblioteca para dentro do meu código, eu inclusive economizo linhas de código. Por quê? Basta eu chamar essa função, essa funcionalidade que ali ele vai fazer todo o processo de impressão, ele vai fazer a chamada de sistema, vai se comunicar com alguma área do kernel específica, digo, uma área do kernel, por exemplo, vamos supor que essa área aqui seja a área responsável pelos processos, né, pelo gerenciamento de impressões de buffer, né, a área de buffer de impressões de uma impressora, ou seja, essa área aqui é que vai se comunicar com a impressora de fato, beleza? E fazer, né, o processo aqui de impressão automaticamente, beleza? Ou seja, biblioteca é justamente isso. E o Linux com certeza faz uso disso. O Windows faz uso disso. O Linux faz uso disso. O teu sistema operacional aí do teu celular, o Android faz uso disso, né? Se você tem um iPhone, o iOS da Apple faz isso também, faz uso de bibliotecas. Isso facilita a vida dos programadores, beleza? Então, é justamente isso. Então, questão corretíssima, beleza, galera? O Linux, sistema operacional bastante difundido atualmente, é adotado por grandes empresas, como a Oracle, por exemplo, possui capacidade de multitarefa, multiprocessamento, memória virtual e bibliotecas compartilhadas, beleza? Questão corretíssima. Bom, vamos lá. Questão de número 22. 22? 22. O sistema operacional Linux pode ser utilizado, olha aqui ele novamente trazendo o conceito das 4 liberdades: utilizado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. E aí, galera, certo ou errado? Bom, questão essa que está corretíssima. É só lembrar, né, quando a gente faz o uso, né, do sistema operacional Linux, ele está baseado, né, já que ele é um software livre, ou seja,
imagina que a gente tem aqui o software livre. Se é o Linux, ele trata da licença GPL, que é aquela licença de público geral, e que, por consequência, ela está baseada no tipo de legislação copyleft. E, como ela está baseada nesse tipo de legislação copyleft, existem algumas licenças que também pode estar baseada nas não copyleft. Ou seja, copyleft é aquela que vai garantir, ou que a gente chama de sem restrição. Ou seja, que garante que aquele código desenvolvido, criado, concebido originalmente, quando ele for distribuído, quando ele for compartilhado, né, as futuras versões, independente das modificações, deixa eu colocar aqui de outra cor. Imagina que quando ele foi distribuído nessa área que o programador criou algumas melhorias, imagina quando chegou essa outra versão, criaram outras melhorias e assim sucessivamente. Ou seja, o que seria sem restrição, ou seja, o que seria copyleft, justamente isso, que essas possíveis modificações ao longo do tempo, né, elas vão ter que garantir, né, que essas 4 liberdades sejam influenciadas justamente nesses futuros códigos, nessas futuras modificações. Ou seja, eu não posso em algum momento chegar aqui e tornar essa minha modificação, tornar esse meu código como sendo código fechado. Ele tem que ser, de fato, código aberto. Beleza? E a mesma coisa dessa aqui. Essa versão vai ter que ser mantida o código aberto em todas as etapas, em todos os processos de evolução, ou seja, código aberto. Ao contrário, né, da sem copyleft, que em algum momento eu posso tornar essas melhorias, esses possíveis códigos inseridos, como sendo código fechado, muito embora seja também, né, considerado uma espécie de software livre, beleza? Ou seja, a questão, quando ela fala redistribuído sem restrição, o que o autor está querendo dizer que é exatamente modificado e redistribuído, baseado em copyleft. É simplesmente isso. Então, se você visualizar na tua prova, né, em algum momento, em alguma banca, chamando sobre ou fazendo menção a copyleft, é um processo de redistribuição sem restrição, beleza? E se falar redistribuída com restrições, é aquele tipo de legislação cuja redistribuição é baseada sem copyleft, beleza? Tranquilo? Então, questão corretíssima. Beleza, galera? Então, questão de número 23. O acesso ao código-fonte do software livre permite adaptá-los às necessidades do usuário. Galera, questão corretíssima, né? Afinal de contas, já cansamos de ver, cansamos de estudar que realmente, se a gente tem acesso ao código-fonte, a gente pode usar aquelas 4 liberdades de executar, de estudar, de modificar e de redistribuir. Ou seja, quando eu falo em estudar, quando eu falo em modificar, eu estou adaptando às necessidades do usuário de fato. Beleza? Questão molezinha essa, né? Questão de número 24. O Windows e Linux. Olha aqui, novamente a banca trazendo até uma comparação, né, entre os dois sistemas operacionais, um sendo proprietário e o outro sendo software livre, beleza? O Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico em que um único processo executa as principais funções. E aí, galera, questão certa ou questão errada? Questão corretíssima, né? Questão correta, porque independente de o Windows ser um software proprietário e independente do Linux ser um software livre, ambos têm a mesma, digamos, a mesma estrutura, né, do kernel. Ou seja, novamente, a gente tem a camada de hardware, novamente a gente tem a área do sistema operacional, onde a área do sistema operacional ela pode ser dividida em área do kernel
espaço do kernel e o espaço do usuário, do user, né? Onde na área do kernel, quem está aqui acima, imagina que você tem os aplicativos, os programas aqui da sua distribuição, e o usuário está aqui. O usuário, e inclusive os processos, né, que podem ser de modo texto, gerenciados em modo texto ou gerenciados em modo de interface gráfica de usuário, e inclusive a gente tem aqui o shell, né? Lembrando, só fazendo um review aqui, o sistema operacional, ele é o conjunto da área do espaço do kernel e o espaço do usuário, onde o espaço do usuário eu tenho ali didaticamente falando a área do modo texto, a área do modo gráfico e como área intermediária entre a área do usuário e a área do kernel, eu tenho o shell, que faz a interpretação dos comandos provenientes da área do modo texto e da área do modo gráfico, e inclusive, né, da área aí dos aplicativos, beleza? Ou seja, o que significa um sistema operacional de núcleo monolítico? Significa que, deixa eu botar de outra cor, tanto os usuários quanto os processos rodando no modo texto, no modo gráfico, nessa área, os processos que estão sendo utilizados nessa área do modo usuário, todos os processos enxergam o núcleo como sendo um único bloco, ou seja, enxerga como se fosse um único bloco, certo? Monolítico, ou seja, um bloco único de fato, ou seja, o kernel ele tem um bloco único, ele é visto como um processo único. Agora, claro, dentro do kernel, esse kernel ele é subdividido em vários subsistemas. Eu tenho um módulo de gerenciamento de um hardware específico, eu tenho um outro módulo de gerenciamento de um outro hardware específico, eu tenho outro módulo de gerenciamento de um outro hardware específico, e assim vai. Ou seja, aqui eu posso ter diversos módulos, diversos subsistemas interligados entre si, formando um emaranhado de processos, de intercomunicação entre os processos, para permitir que as chamadas de sistemas provenientes da área de usuário, da área de cima, quando forem chamar algum processo, né, do kernel, ele vai chamar o processo do kernel principal e o kernel é que vai, né, se encarregar de entregar esse processo proveniente da camada de cima para um gerenciador ou para um subsistema responsável para controlar um determinado hardware, seja controlar a memória RAM, seja controlar uma impressora, seja controlar uma webcam, seja controlar um monitor e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então, não perca de vista essa característica. Se você não assistiu as aulas anteriores, principalmente na aula de teoria, eu explico justamente essa característica dele ser monolítico, dele ser considerado e visto como um bloco único, porém, dentro dele, obviamente, eu vou ter as diversas partes, né, diversos subsistemas encarregados de controlar um determinado hardware específico, beleza? Tranquilo? Então, questão corretíssima. Questão de número 25. No conceito do software livre, a liberdade de execução do programa restringe-se a determinado propósito? E aí, galera? O que vocês acham? Questão completamente errada, né? Porque se eu tenho as 4 liberdades, eu tenho a liberdade de executar para qualquer propósito, eu tenho a liberdade de estudar para qualquer finalidade, eu tenho a liberdade de modificar para atender qualquer tipo de necessidade do usuário e eu tenho a liberdade de distribuir para quem eu quiser, seja inclusive de forma paga, né, oferecendo serviços especializados de implementação, de instalação, de treinamento para um determinado usuário, para uma determinada comunidade, e inclusive distribuir. Posso criar um Linux aqui, pegar o código-fonte do Ubuntu, por exemplo, estudá-lo, modificá-lo para atender a necessidade de alguns usuários e oferecer isso de forma gratuita, beleza? Tranquilo? Então, questão de número 25, completamente errada, porque ele não restringe-se a determinados propósitos, muito pelo contrário, a filosofia da Free Software Foundation, quando ela criou na época, é para atender qualquer
qualquer finalidade, qualquer propósito, entendeu? Não tem que restringir esse propósito. Eu posso usar o Linux, o software de código aberto, software livre, para qualquer fim, beleza? Questão de número 26. O GNU GPL, ou seja, aquela licença de público geral, estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo de como o programa funciona, né? Beleza? Mas não é permitido fazer alteração. Pô, já vou parar aqui. Não é permitido fazer alteração, galera. Se eu tenho o processo das 4 liberdades de executar, estudar e modificar, como que eu não posso fazer alteração no código-fonte? Certo? Ou seja, é questão completamente errada por conta disso. É permitido, sim, fazer as devidas alterações no código-fonte. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade aí. A gente já está quase acabando, beleza? Vamos lá. A GNU-GPL, novamente, estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita, de modo que isso venha auxiliar outras pessoas. E aí, galera? Certo ou errado? Bom, aqui perfeitamente, né? Questão corretíssima, né? Porque é justamente isso. Na liberdade, no pilar da liberdade, redistribuir cópias, né? Eu posso fazer isso de forma gratuita e também de forma paga. De modo que isso venha auxiliar as pessoas. Ah, mas você consegue auxiliar as pessoas mesmo cobrando? Claro, obviamente. Quantas pessoas vendem produtos aí na internet, né? Facilitando a vida das pessoas e cobrando por isso, né? Então, de forma gratuita e de forma paga. Tranquilo? Questão corretíssima. Vamos lá. Questão de número 28. Por ser o Linux o kernel, ou seja, se você assistiu às aulas anteriores, vimos que o nome do Linux, de fato, o Linus Torvalds, ele, na verdade, desenvolveu o kernel, de fato, né? E o nome verdadeiro, né, e mais correto a se falar do sistema operacional é GNU/Linux. Né? Por ser o Linux o kernel, ou seja, o kernel é o próprio Linux, o nome, né, do kernel é o Linux, muito bem preparado, muito bem desenvolvido, implementado dentro do sistema operacional GNU, beleza? Ou seja, o sistema operacional em si, aqui no caso, ele até fala que o nome, ele confunde, né, une que o Linux é o próprio sistema operacional em si, ou seja, o Linux na verdade é o kernel, mas, né, para a banca aqui traz uma maneira, uma nomenclatura um pouco, acredito eu, errônea, né, porque se você falar que o kernel, né, do Linux é o sistema operacional em si, você está desdizendo a área do usuário, né, a área do kernel, enfim. Independente disso, por ser o Linux o kernel realmente, ou seja, o sistema operacional em si, digamos que sim, ele está querendo falar do sistema operacional Linux, né? Eu deveria ter mencionado aqui GNU/Linux, mas não é disso que a questão está tratando, né? Por ser o Linux o kernel, ou seja, inclusive muitos livros acadêmicos trazem como o nome do sistema operacional como sendo o próprio Linux. Ó, por exemplo, Descobrindo, inclusive esse livro aqui que eu estou baseando essa aula justamente nesse livro, só para você ver aí, ó, Descobrindo o Linux, ou seja, apesar do título do livro falar que é Descobrindo o Linux, ele logo abaixo ele fala, entenda o sistema operacional GNU/Linux. Alguns livros trazem esse cuidado de mencionar o nome do sistema operacional como sendo GNU/Linux, para dar a devida, né, devido reconhecimento, né, ao sistema operacional de fato, GNU, né, na época, beleza? Mas alguns outros autores simplesmente mencionam genericamente o sistema operacional como sendo Linux e ignoram a parte aí do GNU, então não tem problema, beleza? Por ser o Linux o kernel, ou seja, o sistema operacional em si, para que ele funcione, será necessária a sua instalação em conjunto com outros aplicativos ou utilitários, especialmente em distribuição como Debian e Ubuntu. E aí, galera? Questão 28, errada ou certa? Questão correta, né?
Porque para que ele funcione, para que o kernel em si funcione, será necessária a sua instalação em conjunto com outros aplicativos. Ou seja, o que ele está querendo dizer é isso. Apesar da gente ter a camada de hardware, a gente tem o sistema operacional em si implementado, instalado em cima de um hardware. Sendo que eu tenho o kernel aqui, e esse kernel modularizado, né, com subsistemas, ele não funciona sozinho. Essa parte aqui do kernel não funciona sozinho, ou seja, eu preciso dessa área de usuário, da área de user, com os seus devidos aqui aplicativos ou os programas, né? Ou utilitários, ou seja, os apps, ou o que a gente chama de utilitários. Certo? E aqui com as suas devidas interfaces, em modo texto, inclusive em modo gráfico, que é a famosa GUI, né? A interface de usuário gráfica, interface gráfica de usuário. E, obviamente, com o seu programa aí, intermediador, que é um interpretador de comandos. É isso que a questão está querendo dizer. E, especialmente em distribuições como Debian e Ubuntu. Aqui a gente vai tratar, vai ter um capítulo de distribuições, né, das famosas distros. Já vai se acostumando com esse termo, as famosas distros, e aqui a gente tem diversas delas. A gente tem a Oracle Linux, né? A gente tem o Ubuntu, a gente tem o Debian, opa. A gente tem também a famosa distribuição CentOS e assim vai. A gente vai ter um capítulo para estudar e fazer questões específicas das distros, beleza? Ou seja, por ser um Linux, o kernel, ou seja, o sistema operacional em si, para que ele funcione, o kernel, né, será necessária a sua instalação em conjunto com outros aplicativos ou utilitários, especialmente em distribuições como Debian e Ubuntu. É só lembrar do processo histórico. Se você for ver, vamos voltar aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo achar. No processo histórico, nessa aula, a gente falou, deixa eu ver aqui, faço questão de mostrar para vocês, aqui, ó. Ó, lembra lá atrás que Richard Stallman, ele tinha criado esse sistema operacional chamado GNU, cujo kernel dele era o HURD. Só que esse HURD, ele tinha um problema de customização. O HURD, ele não funcionava bem com os programas que estavam no espaço de usuário. Foi por isso que o Linux ele se tornou e substituiu o HURD, né? Porque o Linux foi justamente esse kernel muito bem preparado, muito bem desenvolvido e que encaixou certinho com esse sistema operacional, beleza? E que funciona muito bem até hoje. Tranquilo? Então já podemos voltar aqui na questão, só para a gente poder entender o contexto em si. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Questão 27, né? Questão 28. Beleza? Tranquilo? Então, questão corretíssima aí. Questão 29. O sistema Windows XP e Linux têm kernel comum. Parar para pensar, eles são kernel do tipo monolítico. Monolítico. Até aí, tranquilo. Comum, aberto. Opa! Que pode ser facilmente customizado pelo usuário. Galera, essa questão ela é uma questão que está errada. Por quê? Até certo ponto. Até aqui, eu poderia ter considerado essa questão como correta. Por quê? O sistema operacional Windows XP e Linux tem kernel em comum? Tem. Elas têm um kernel do tipo monolítico. Mas quando você especifica ainda mais que esse kernel ele é aberto, muito pelo contrário. O Windows XP ele é um software o quê? Proprietário. Proprietário. Se ele é proprietário, o código dele, sinceramente, é fechado ou aberto? Obviamente que o código-fonte do sistema operacional em si, ele é fechado. Ao contrário do kernel do Linux,
de fato, o código-fonte dele, o código-fonte, ele é aberto. Tanto é que a gente consegue sim customizar essa área do kernel, né, por ser código-fonte aberto, que vai totalmente de encontro ao código-fonte, né, que é fechado do Windows, perfeito? Então, a questão é que ela misturou, ela trouxe algo em comum, que é o kernel do tipo monolítico, tanto do Windows quanto do Linux. Porém, quando ele especificou, ele mergulhou mais a fundo, né, nesse tema, tornou a questão inválida. Tranquilo? Então, questão 29 errada. Questão 30, galera. Vamos lá, tá acabando. O Linux é um sistema operacional cujo código-fonte está disponível sob licença GPL, até aqui ok, o que permite a uma pessoa utilizar, estudar, modificar e distribuir de acordo com os termos da licença. Questão corretíssima, né? E já está cansado novamente aí, né, de saber que o Linux ele está sob a licença de público geral, a famosa licença de GPL, que garante esse processo aí das 4 liberdades, né? De utilizar, de estudar, modificar e distribuir. Beleza? Tranquilo? E baseado com os termos dessa licença. Quais são os termos dessa licença? É a famosa legislação do tipo que? Copyleft. Beleza, galera? Tranquilo? Questão número 31. Opa! O sistema Linux permite a alteração do código-fonte para a criação de um novo kernel. Até aí, tranquilo. Vimos lá, né, que acima da camada de hardware, a gente tem logo em seguida a camada de kernel. E por ser o Linux software livre, a gente consegue modificar, estudar, executar e redistribuir. Beleza? Com a finalidade, por exemplo, de se obter uma maior autonomia de controle de hardware. Galera, questão linda, questão corretíssima. É exatamente isso. Se eu tenho a possibilidade de estudar, se eu tenho a possibilidade de modificar, eu posso muito bem preparar e ter uma autonomia maior no controle do hardware. Porque se eu consigo modificar, customizar o kernel, ou seja, quem é que faz controle diretamente do hardware? É o kernel. Ou seja, eu posso pegar os módulos do Linux, do kernel do Linux, eu posso pegar os subsistemas da área do kernel e modificar a tal ponto que me dá uma autonomia de maior controle do hardware. Beleza? Tranquilo? Questão de número 32. Vamos lá, galera. Os programas e aplicativos do Linux são os mesmos nas diversas distribuições existentes, o que caracteriza como um sistema operacional de fácil utilização. Galera, vamos dividir essa questão em duas. O que caracteriza como sistema operacional de fácil utilização? O Linux é um sistema de fácil utilização? Sim. Ainda mais agora com a interface gráfica, né, facilitando a vida dos usuários. Tranquilo. Agora, os programas e aplicativos do Linux são os mesmos nas diversas distribuições existentes? Galera, se eu tenho distribuição diferente, uma das características que diferem de uma distribuição da outra é justamente os programas e as aplicações. Ou seja, eu tenho a camada de hardware e eu tenho a camada de sistema operacional. Imagina aqui que eu tenho a área do kernel. Justamente, vou até botar de outra cor aqui, e é a que a gente vai estudar quando a gente chegar no capítulo de distribuições. Essa área aqui do usuário é uma das áreas que me faz perceber a diferença entre uma distribuição Oracle Linux da distribuição Ubuntu, por exemplo. Porque o conjunto de programas de um pode ser diferente de outro. Inclusive, a área de modo GUI, de modo de interface de gráfica de usuário, pode ser outra. Uns usam o KDE, uns usam o GNOME, algumas outras usam o Cinnamon. Então, assim, esses programas que fazem gerar as interfaces gráficas pode estar presente em algumas distribuições e podem não estar presente em outras distribuições. Então,
quando você adquire, por isso que quando você adquire, se você faz uma pergunta, qual é a melhor distribuição? É muito relativo e não tem uma resposta certa, firme. Por quê? Cada distribuição vai ter um conjunto de programas específicos a ponto de fazer você se adaptar ou não. Beleza? Então, por isso que você se torna livre até de definir para você qual a melhor distribuição. Ah, não, a melhor distribuição para mim é o Ubuntu, porque me atende nesse quesito. Porque o programa que vem nele, a interface gráfica dele é mais elegante e é mais leve, ou não. Ou a versão Oracle Linux, a distribuição Oracle Linux, ela é mais performática, porque os programas que tem aqui, né, tem um melhor desempenho quando eu aciono algumas estruturas, alguns subsistemas, né, ou alguns módulos do Linux, beleza? Então, cada distribuição vai ter um comportamento diferente e vai atender a diversas pessoas, indivíduos, beleza? Então, essa questão ela está errada justamente por conta disso. Os programas e aplicativos do Linux são os mesmos nas diversas distribuições? Não, na verdade eles são diferentes, até porque o que define o que define as distribuições, as diferenças, é justamente nos programas e nos aplicativos. Beleza? Tranquilo? Questão de número 33. Opa! Diferentemente do Linux, o Windows permite que o usuário crie sua própria versão do sistema. Galera, vou parar aqui. Porque o Windows, ele é software proprietário. Se ele é software proprietário, eu não consigo, ao contrário do Linux, né, modificar para uma melhor autonomia do sistema. Beleza? Ou seja, eu não consigo fazer alteração do código-fonte, porque o Windows ele é um software proprietário, está baseado naquela tipo de legislação, não copyleft, mas copyright. Beleza? Tranquilo? Então, há restrições em relação ao código-fonte. Beleza? Questão de número 34. O Linux tem a característica de ser um sistema desenvolvido de maneira colaborativa. Galera, vamos dividir essa questão. Primeira premissa aqui. O Linux tem a característica de ser um sistema desenvolvido de maneira colaborativa? Beleza. Tá aí, tão tranquilo. De tal maneira que o software do suíte BR Office, obviamente, é uma questão de 2010, né? Hoje a gente não tem, né, o suporte do BR Office, a gente tem o LibreOffice, né? Beleza? A gente tem um projeto aí open source, né, de software livre, o LibreOffice, beleza? Então, vamos lá. O Linux, preste bem atenção, né, nas premissas e nos conectivos dele, né? A relação de causa e consequência. Vamos lá. O Linux tem a característica de ser um sistema desenvolvido de maneira colaborativa, de tal maneira que os softwares da suíte BR Office, por exemplo, podem ser alterados durante o uso depois de instalados. Galera, só aí já dá para a gente ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato do Linux poder ser um sistema desenvolvido de maneira colaborativa, de nada influencia o software de suíte BR Office, por exemplo, de ser alterado. Agora, o software de suíte BR Office, por exemplo, pode ser alterado durante o uso? Sim, concordo, pode ser. Inclusive, assim, é possível modificar os comandos referentes aos ícones dispostos na barra de ferramentas? Sim. É possível alterar as teclas de atalho? Sim. É possível também alterar o idioma do aplicativo? Sim. Professor, mas tá tudo certo. Qual é o erro da questão? Cara, o erro da questão está nisso aqui, ó, essa relação de causa e efeito, né? Causa e consequência. Ou seja, o fato do Linux ter uma característica de ser um software desenvolvido de maneira colaborativa, isso de tal maneira que os softwares do suíte BR Office podem ser alterados durante o uso, beleza, essa suíte ela pode ser alterada. Tá certo, mas não existe uma relação entre o Linux e o BR Office, ou seja um outro software de suíte, o LibreOffice, por exemplo. Por quê? O BR Office ou o LibreOffice, ele não faz parte do sistema operacional Linux, beleza? Lembra que vimos que acima da camada de hardware a gente tem o kernel monolítico,
Perfeito? E acima do kernel a gente tem a área do usuário com os seus devidos programas, beleza? Mas tanto o BROffice quanto o LibreOffice, por exemplo, eles podem ser instalados. E eles de nada têm a ver com o fato da característica de software livre do Linux. Agora, o BROffice ele é software livre, tranquilo, mas cada um é um programa distinto, diferente de um não tem nada a ver com o outro. Ou seja, nesse tipo de leitura, a questão ela se torna, na verdade, errada. Errada? Por quê? Porque a relação de causa e efeito aqui não existe. Não é o fato do Linux ter a característica de um sistema desenvolvido de maneira colaborativa que o software BROffice pode ser alterado durante o uso. Não, de nada tem a ver. Uma coisa é o Linux, software livre, e outra coisa é o BROffice ou o LibreOffice, também ser software livre. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, eu posso usar o meu Linux sem ter instalado o LibreOffice, sem ter instalado o BROffice, por exemplo. Eu instalo se eu quiser, beleza? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E outra, uma das possibilidades de a gente resolver essa questão é em relação à argumentação. Se você está estudando aí para carreiras policiais, você com certeza já deve ter estudado no RLM os tipos de argumentações. Argumentações lógicas, ou seja, quando eu tenho as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, eu tenho um argumento, que tipo de argumento? Inválido, ou seja, imagina que, vou dar nomes aqui às premissas, né? Vou dar uma letra às premissas. O Linux, que tem a característica de ser um sistema desenvolvido de maneira colaborativa, sim, imagina que essa primeira premissa aqui, P, tal que, imagina, digamos que nós temos essa relação. O Linux tem característica de ser um sistema desenvolvido de maneira colaborativa, eu vou dar essa premissa aqui como P. E essa tal que os softwares da suíte BROffice, por exemplo, podem ser alterados durante o uso? Sim, eu vou dar um nome a essa premissa Q. Olha, preste bem atenção. Se eu tenho essa relação, né, de tabela verdade, você provavelmente, se está estudando o RLM, você vai saber valorar e construir uma tabela verdade em relação a isso. Imagina que eu tenho uma premissa que é verdadeira, tal que eu tenho uma outra premissa que é verdadeira. Ou seja, se essa premissa P é verdadeira, então o Q é verdadeiro. Ou seja, na tabela verdade, eu tenho aqui a minha premissa como sendo, a minha tabela verdade como sendo o final dela verdadeiro. Agora, imagina uma outra premissa. Assim, é possível modificar os comandos referentes aos ícones dispostos na barra de ferramentas. Eu vou, inclusive, dar letras a essa proposição. Ou seja, se eu tenho PQ, imagina que isso aqui seja R, alterar as teclas de atalho também. Imagina que eu tenho um S e o idioma do aplicativo RST. Imagina, vou colocar aqui, ó, preste bem atenção. Imagina que eu tenho esse conjunto de proposições compostas aqui, ó, R, E, S, E, T. Se na minha proposição R, os comandos referentes aos ícones dispostos na barra de ferramenta, eles são passíveis de modificação? Verdadeiro. E no S, alterar as teclas de atalho? Verdadeiro. E o idioma do aplicativo? Verdadeiro. Ou seja, essa minha premissa ela vai ser verdadeira. Porém, imagina que, diante dessa leitura, eu estou querendo dizer que o BROffice faz parte do Linux. Ou seja, diante dessa argumentação, onde eu tenho um conjunto das minhas premissas, das minhas proposições compostas, com resultado verdadeiros em todas elas, quando eu termino de ler, eu paro para pensar e desenvolver uma inteligência, né, diante do texto proposto da CESP, que o BROffice faz parte do Linux. Ou seja, ele está entranhado no sistema operacional Linux. Cara, isso aqui é completamente falso. Ou seja, se eu tivesse feito essa correlação das minhas premissas sendo verdadeiras, né, e a minha conclusão sendo falsa, que tipo de argumento é isso aqui? Isso aqui é um argumento inválido. Ou seja, cara, a questão ela está completamente errada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Imagina, ou seja, a banca ela acabou de
usar um argumento inválido, apesar de ter usado as premissas, né, nas frases, aqui nos períodos da frase, né, nos períodos, como sendo verdadeiros, beleza. Porém, no conjunto da obra, na sua argumentação em si, no seu argumento de entendimento geral do texto, BR Office faz parte do Linux? Não, cara, não faz parte. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Não tem essa relação de causa e efeito, né? Porque o Linux ele tem essa possibilidade de ter essa colaboração em relação à comunidade, que o BR Office ele vai poder ser alterado durante o uso, depois de instalado, que ele vai poder ser modificado em relação aos comandos referentes aos ícones e assim sucessivamente. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Essa questão ela está completamente errada e o argumento ele se torna inválido. Então, se você está estudando RLM, tá aí mais uma justificativa. Apesar dessas premissas serem verdadeiras, a conclusão do texto final da CESP ela é falsa, pô. E se eu tenho o conjunto de premissas verdadeiras e a conclusão falsa, eu tenho um argumento inválido, beleza? Questão erradíssima. Tranquilo, galera? Questão de número 35. O Linux é um sistema operacional que pode ser usado apenas... Já vou parar aqui. Já vimos, se você está me acompanhando já desde agora, já vimos que o Linux ele pode ser usado em desktops ou em estações de trabalho dos usuários. Beleza? Ou seja, é possível, completamente possível, você aí na tua casa, né, o seu computador ter um sistema operacional Linux. Apesar, se você está me assistindo com Android, aí pelo celular, saiba que o Android é um sistema operacional baseado no Linux, beleza? Ou seja, você está usando inclusive num celular, tranquilo? Questão completamente errada. Não sendo adequado para utilização em estações de trabalho? Errado, completamente errado. No entanto, é um sistema cujo código-fonte fica disponível realmente para as alterações, permitindo os usuários contribuírem com a sua melhoria. Beleza. O segundo, né, a segunda parte aí do texto completamente correta, mas é o que invalida a questão, é a primeira parte do texto. Beleza? Questão de número 36. O Linux foi baseado em um sistema operacional desenvolvido por Andrew Tannenbaum. Se você me acompanhou lá desde o início, vimos o processo histórico, realmente esse cara aí, o Tannenbaum, ele criou um sistema operacional e cujo sistema operacional foi baseado para a construção do kernel Linux, beleza? E que sistema operacional foi esse? Galera, já vamos de cara, foi o famoso Minix, beleza? O Linux, ele foi concebido, né? Claro que a gente teve o Unix no processo de evolução histórica, beleza? Porém, alguns sistemas operacionais foram baseados no Unix, ou seja, um deles foi o tal do Minix. Perfeito? E, por consequência, veio o tão famoso, famigerado Linux, beleza? Tranquilo? Então, o Linux foi baseado em um sistema operacional desenvolvido por Andrew Tannenbaum. É esse cara aqui, ó. Assinale a alternativa que corresponda ao nome desse sistema operacional, que é o famoso Minix. Beleza, galera? E não o Unix. Pode ter confundido aí. O Unix, na verdade, foi o primeiro, né? Sistema operacional antes, né? Desenvolvido aí pelo Minix. Tranquilo? E, por último, vamos para a última questão, tá? Beleza? Aqui tem a ver com o processo histórico também, tranquilo? Bom, Linus Torvalds, ou seja, o cara que criou o sistema operacional Linux, ele criou com base em qual linguagem de programação? Aqui, galera, é uma questão realmente de conhecimento histórico. Primeiro, a gente lá na época teve o Unix, e as primeiras versões do Unix, eles foram feitos em Assembly, na linguagem de programação Assembly. Logo em seguida, seguindo o processo histórico, as outras versões do Unix foram criadas na linguagem C, beleza? E, obviamente, as futuras versões, né, de diversos sistemas operacionais
né, foram criados, foram desenvolvidos, inclusive o próprio Linux, né, foram criados realmente na linguagem C, beleza? Se você está com dúvida, é só voltar lá na aula teórica de processo histórico do sistema operacional Linux, beleza, galera? Então, eu vou parando por aqui, pausando essa aula e a gente termina aí esse primeiro capítulo, beleza, galera? E a gente vai para o próximo capítulo para darmos continuidade aí ao nosso, a gente montar aí o nosso conhecimento para se preparar para as carreiras policiais, focada aí na Polícia Federal, na Polícia Civil do DF e também aí uma preparação forte para a PRF, caso venha aí esse assunto de noções de sistemas operacionais Linux, beleza? Tamo junto, fique com Deus e um forte abraço. Valeu!